Oi, Mari, a gente já pode falar? Ah, nem tava sabendo. Você me pega de surpresa aqui. Estamos aqui na tensão. Eu pus lá com o pessoal que a gente está investindo hoje no suspense. É para já gerir a ansiedade, sabe? Já que a gente vai falar um pouquinho de emoções, né? É exatamente, a minha principalmente. Eu tô sentindo ansiedade, é o que não me falta. Então, gente, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas. Pra gente é um prazer estar mais uma vez com o Entre Meios, né? E hoje, para mim, a gente tem um tema e uma vivência muito especial, né? O tema é falar um pouco da gestão das emoções, falar de emoções, mas ele é especial porque eu trago uma grande amiga que a vida acabou nos separando, né? Cada um seguiu um caminho, mas que a gente se reencontrou num evento em 2019 do CNJ e parecia que a gente saiu ontem da 24ª Vara Civil, depois de um dia de trabalho, né? A Mônica era servidora do TJ de São Paulo, escrevente de sala, como a gente falava lá em São Paulo, eu era estagiário, né? Primeiro o Dr. James, depois o Dr. Marcos, na 24ª Vara Civil e passamos no mesmo concurso aí em São Paulo, né? Somos do 174, na época eu passei aqui também, acabei ficando por aqui, a Mônica seguiu a carreira lá em São Paulo e a gente se encontrou então como juízes, né, depois dessa caminhada, restaurativos, né? Aí eu passei a seguir a Mônica, ela me seguiu no Instagram e vimos que a gente estava trabalhando basicamente na mesma vibe da autocomposição, né? E aí eu vendo essas questões, principalmente a oficina de emoções, gestão de emoções, que ela tem, que ela conduz lá em Assis, no interior de São Paulo, onde é a comarca dela, eu falei, Mari, eu preciso trazer a Mônica. E aí foi, aí dei o Instagram para Mari, ó, vê lá o que você acha, Mari, para ontem. Então, aí passei aquele óleo de peroba básico que eu tenho na cara e fiz o convite e a gente está aqui. Então, Mônica, eu apresento primeiro como uma grande amiga que faz parte da minha história pessoal na magistratura. Eu tenho muito orgulho da gente ser do mesmo concurso, ter começado esse caminho, esse amor aí pela magistratura, essa vocação juntos de alguma forma, né? Como eu já adiantei, a Mônica é juíza de direito em Assis, ela é titular da Vara de Família e das Sucessões e coordena o Sejusc. Então é gente como a gente, né, Mari? É isso. Mônica, bem-vinda. Obrigada. Mari, e aí? Não precisa, e eu falo isso pra Mônica, não precisou ele fazer muita propaganda, nem investir em muitas coisas para eu querer, né, muito te conhecer mais de pertinho, enfim, e a gente conversar desse tema que para nós é tão caro, entre os mediadores, entre os facilitadores, que entendemos que as pessoas não vêm sozinhas, né? Elas não vêm só com o seu lado racional pronto e tá tudo organizado, tá tudo arrumado e é isso que vai contar, né? Não é só o olhar jurídico que a gente vai ter, mas tem tantas outras coisas que estão presentes na mediação. E eu fiquei muito curiosa, né? Porque quanto mais o Rodrigo falava, mais ele fazia a propaganda, mas eu falava, meu Deus do céu, a gente tem que escutar a Mônica falar. Então, Mônica, eu tô muito feliz, muito satisfeita que você tá aqui com a gente hoje. Como é amiga do Rodrigo também, eu já me sinto amiga, né? Eu tenho esse problema. A gente agarra amor fácil. E aí a gente gostaria muito de ouvir você, de entender, e o Rodrigo vai lançar nosso primeiro desafio de hoje. Então, acho que a gente podia começar, uma das questões que a gente mais, né, é justamente isso, né, a importância da gente pensar no que significa trazer as emoções para esse nosso cenário de poder judiciário, né, e tentar precisar, uma coisa que é imprecisa, mas o máximo possível do que seria gerir essas emoções quando elas vêm para o poder judiciário, né, Mônica? O que a tua experiência pode nos acrescentar? Como eu te disse hoje, a gente quer ser inspirado por você. Nossa, que honra, viu? O prazer é imenso, assim, da minha parte. Uma alegria grande, me sinto entre amigos. Mariana, a gente está conhecendo agora, vou te chamar até de Mari já, porque eu vejo o Rodrigo sempre te chamar de Mari. E assim, eu estou tão feliz, porque como o Rodrigo falou, a gente ficou tanto tempo sem se encontrar, mas parece que foi ontem.
né, que a gente estava junto lá na vara. Eu tinha um carinho muito grande pelos estagiários, então eu me sentia meio a madrinha de todos ali, queria ajudar. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por você, pelos outros estagiários que a gente trabalhou junto ali, e tivemos essa felicidade de passar no mesmo concurso. Então, assim, a gente tem uma história mesmo que né, ficou ali atrás, mas que a gente conseguiu se reencontrar. Então, eu fico feliz de a vida ter me dado essa oportunidade desse reencontro lá em Salvador, que nos uniu fisicamente, mas ali também num propósito, né, muito próximo, assim, de querer de justiça restaurativa, mas assim que nos aproximou para esse lado mais humano, né, de uma justiça mais humana. E isso é uma coisa que vinha, não vou dizer me angustiando, mas foi uma busca que eu tive durante todo o tempo, né, na carreira, de trazer uma justiça mais humanizada, que olhasse isso, como a Mari falou, não só como as pessoas que vêm para o judiciário, traz um conflito jurídico que, às vezes, é até simples para a gente resolver. Mas aquilo me trazia algo, o que mais eu posso fazer por essas pessoas que procuram o judiciário? E na vara da família, a gente vê isso de uma forma mais visível, que as pessoas vêm carregadas de sentimentos, carregadas de ressentimentos. Então, era uma coisa que eu buscava, né, além de trazer uma solução jurídica, de fazer como que eu posso isso se transformar em algo que eu possa ajudar essas pessoas de alguma forma. Então, a gente já tem, né, experiência de oficinas, por exemplo, de parentalidade, que logo que a minha vara foi remanejada, também fui atrás. Aqui em São Paulo, ela tem, né, ela acabou se desenvolvendo bastante. A CIS a gente conseguiu desde o começo, desde 2014, a gente já tem a oficina de pais aqui. E aí, só para colocarem vocês assim, nossa, da onde que, né, a juíza tem a ver com gestão da emoção, com inteligência emocional? E aí eu fui fazer um curso, um treinamento, que teve uma parceria entre a AMB, que, né, nós somos associados à AMB, e na época era Instituto Augusto Cury, que agora é a escola, Academia de Gestão da Emoção, a AGE. E aí teve uma parceria, na época o presidente da AMB, o Jaime, ele começou a perceber e pronunciou isso, que estava havendo muitos casos entre os juízes, também entre os servidores do judiciário, de licença médica, de problemas, né, de ansiedade, de depressão, e que isso era uma preocupação dentro do judiciário, até porque a gente tem uma carga bastante pesada, não só de volume de trabalho, mas também de, né, uma sobrecarga também emocional, que a gente se envolve com muita coisa, né, somos alvo de muitas críticas. Então, assim, tinha essa preocupação. E como eu gosto disso, né, dessa parte de gestão de emoção, de né, entender outras funcionamento da mente, tá, um assunto que eu gosto. Eu fui fazer esse treinamento, né, foi lá em Ribeirão Preto, tinha juízes dentro de todo o Brasil, e eu fui lá, né, achando que eu ia falar, então vou ser multiplicadora e tal, fui. Gente, aquilo fez um bem para mim, pessoalmente, né, eu já conhecia, né, o trabalho do Augusto Cury, mas assim, eu pude ver ali, né, uma mudança, assim, para mim foi um divisor de águas de algumas coisas que eu não entendia a meu respeito, e que ali eu vi um lugar que eu podia falar, puxa vida, olha quantas coisas tem aqui que eu posso aproveitar para mim, não só para multiplicar, mas para mim. E aí eu né, fiz o treinamento com ele, me interessei, acabei fazendo um outro curso também por minha conta. E assim, muita coisa começou a se transformar na minha vida pessoal e profissional. E aí eu trouxe para a CIS esse trabalho. Eu falei, gente, olha, não sei como que nós vamos fazer, mas eu preciso de ajuda e vamos começar com vocês, né? Chamei os servidores da minha vara e alguns mediadores para começarem comigo. Falei, não sabia por onde, mas eu falei, mas eu quero começar. E tinha um programa mais ou menos pronto, que chama Você Insubstituível, que é um programa também dele, que é de combate à ansiedade, depressão e suicídio. E eu comecei com esse programa, porque ele já é um programa pronto, num formato pronto. E também tinha o programa de gestão da emoção, que era de 13 semanas. Eu falei, lá vou eu fazer meu primeiro programa de 13 semanas. Convidei algumas pessoas, a gente formou um grupo de 20 pessoas, e eu comecei a fazer. E assim, foi um ano assim, isso foi em 2019, foi um ano assim de transformação para mim, sabe? Muita coisa que a minha vida assim pessoal, né, começou a ter mudança.
E aí eu pensei, eu falei, por que não levar isso, trazer isso para o judiciário, para os servidores, trazer para os mediadores, mas também para as partes que chegam, né, eu sentia isso na vara da família, nos processos, que chegam às vezes angustiadas, chegam aflitas, chegam desesperançadas, com tantos, né, tantos sentimentos ali envolvidos, e às vezes as pessoas não estão bem emocionalmente para tomar decisão, para saber o que elas querem, né? Eu falei assim, está fazendo bem para mim? Por que não para essas pessoas também? E aí, assim, o grande desafio, Rodrigo e Mari, foi transformar esse programa, que era de 13 semanas, eu transformei, né, eu consegui usar todo o material para dividir em 4. Então, eu fiz em 4 módulos naquele que era Você Insubstituível, eu inseri ele em quatro módulos. Conversei, né, teve um encontro em Foz do Iguaçu, conversei com o próprio Augusto Cury, falei, olha, eu estou fazendo isso. Ele falou, não, vai em frente, agora o trabalho é seu. E aí eu me senti muito à vontade, então, de fazer isso. E aí o meu grande desafio é como que eu faço isso para transformar, por exemplo, num formato de oficina, porque a gente já tinha experiência da oficina de paz, que acontecia presencialmente no fórum, num formato de 4 horas, e como fazer isso com uma oficina de gestão da emoção. Na verdade, não tinha esse nome, né? Uhum. Mas eu queria num formato de oficina, porque assim, se eu convidasse as pessoas para fazer uma coisa de 4 semanas, sem chance. Já é processo, daí a juíza da vara de família me chama para vir 4 vezes, ela acha que eu não tô trabalhando não ia ter não ia, sabe? Não ia colar, eu falei, não, isso tem que ter muito, assim, poder de persuasão para as pessoas quererem participar. A gente tem que ser realista, né? Todo mundo também tem seus compromissos, né? E aí eu pensei, bom, vamos tentar fazer alguma coisa que seja num dia só. Aí, o ano passado, com a pandemia, a gente teve que também se adaptar com todo esse formato digital, que eu acho que foi um presente, num bom sentido em algumas coisas, porque nos aproximou. Falou, nós estamos aqui conversando hoje, né? Eu estou aqui no estado de São Paulo, vocês estão no Paraná. Talvez se fosse presencial naquele formato anterior, a gente não tivesse essa oportunidade, né, de estarmos aqui. Então, eu sou uma pessoa muito positiva nesse sentido de extrair o melhor das coisas. E aí, então, veio a pandemia, eu falei, bom, e agora? Né? A gente começar a fazer isso presencial também não tem jeito. Aí eu pensei, eu falei, se a gente fizesse uma coisa mais acessível, rápida, aí que foi esse novo desafio de transformar isso num material de 2 horas. E aí eu fui pegando algumas coisas que eu achava que podia ser mais importante, porque tinham sido para mim. Conversei com uma psicóloga lá da equipe do Augusto Cury, a Denise Cavallini, e falei, Denise, olha, eu quero fazer isso, o que você acha, né? Vou te mandar o material do jeito que eu fiz nos slides, usando o material que já tinha e tal, ver o que você acha. E ela gostou, falou, nossa, vai em frente, que isso aí vai dar certo. E aí ela, né, me passou umas reformulações, umas coisas que podiam ser mais adequadas ali. E eu mandei para o NUPEMEC, né? Hoje eu sou membro também do NUPEMEC. E aí eu conversei lá com o nosso coordenador, que assim, queridíssimo, Dr. José Carlos Ferreira Alves. Ele é assim, ele é uma pessoa excepcional, muito humano. E eu falei, bom, vou conversar com ele primeiro, antes de começar a aplicar isso. E já estava com o material pronto. Aí eu falei para ele, falei, olha, a minha ideia é essa. Eu falei assim, mas isso aí tem a ver com resolução de conflitos? Eu falei, tem tudo a ver. Porque a ideia é exatamente isso, é a gente construir algumas ferramentas, usar essas ferramentas para construir relacionamentos mais saudáveis, mais sustentáveis, né? E para gerir essas pessoas que vêm para o judiciário, poder gerir um pouco melhor essa questão de entender o que está acontecendo e ter posições mais assertivas, saber decidir com mais qualidade, ter uma qualidade de vida melhor. Aí eu convidei ele para assistir a uma oficina, que eu já tinha daí feito alguns modelos aqui, daí eu fiz com os servidores, chamei os mediadores, e aí eu apresentei para a OAB aqui em Assis, porque eu falei, bom, eu vou começar a colocar isso nos processos, a pessoa fala, o que é essa história de oficina de gestão da emoção? Então eu conversei com o presidente da OAB, muito parceiro nosso também, falei, doutor, eu vou fazer uma oficina assim e tal, mas antes de tudo, eu queria apresentar para os advogados, né, que trabalham aqui, né, na vara da família e tal.
E aí, no fim, a gente fez uma apresentação para os advogados, né, daqui da comarca, e o doutor, né, o desembargador, participou também. E aí, então, assim, sabe quando as coisas vão sendo construídas e crescendo com fluidez, assim? E aí, no fim, formou essa oficina, eu encaminhei o projeto para o NUPEMEC, está no CNJ, né, em vias de aprovação, mas ele já foi aprovado para começar em caráter experimental. Então, assim, é uma coisa que eu faço, assim, que sabe assim, igual um filho? Sei. É uma coisa que eu tenho muita alegria, né? Ontem, por exemplo, foram quase 100 participantes, não só de processo, mas que no fim é um gestor que fala para o outro, é um juiz que comenta com o outro, posso participar, posso chamar meu funcionário? E assim, uma coisa que para mim faz bem, porque cada vez que eu estou passando, eu estou levando também para dentro de mim aquilo, sabe? Refletindo novamente, usando novamente as técnicas. E assim, é uma coisa que eu tô falando demais, né? Já, se deixarem, eu falo aqui até o final da tarde. Mas é porque é uma coisa assim que me faz muito bem. Uhum. Então, assim, nem deu pra perceber que você faz bem, Mônica. Nem, nossa, né? Até o jeito. Engraçado, eu tava aqui passando, eu ia falar pra Mari, né? Falei, gente, mais gente como a gente é impossível, Mônica, né? Não, eu tava porque a gente tem muito disso. Vamos fazer, joga lá, vem quem faz. Tá fazendo bem, porque eu acho que isso que é bacana, a gente começa a sentir, e isso é o que fez a gente, nos moveu para a justiça restaurativa, nos move na mediação, quando a gente começa a ver que pra gente, pessoalmente, isso faz sentido, né, aí a gente consegue levar isso para as pessoas com sentido também, né, e aí é que tá, né, eu tô trabalhando na pesquisa do doutorado, ouvindo pessoas que passaram pela mediação, né, mas também pela justiça, como chama, tradicional, né, com a minha colega juíza de família, né, e algumas pessoas reclamam, tipo assim, não, alguns advogados têm nas entrevistas mostrado isso, é muito blá blá blá, né, assim, e eu acho que isso também é um desafio, né, Mônica, assim, as pessoas se colocarem, a gente está dentro de um ambiente que parece que a emoção é proibida, né, aqui a gente tem que ser objetivo, é raso, né, ou seja, a guarda vai ser compartilhada ou vai ser unilateral? Visitas quando? Quanto que vai pagar em dinheiro? PT, saudação, tchau. Né? E muito disso que você fala, né, Rodrigo? A gente fez agora o curso da NET, né, que é da terapia narrativa expositiva, e desse nosso programa mental de não falar daquilo que dói. Só que se a gente não fala daquilo que dói, aquilo lá fica lá sem ser cuidado. E aí a gente aprende que a gente tem que falar daquilo, né? Enfim, para poder trabalhar, né? E, Mônica, eu te ouvindo, assim, primeiro que eu tava, a minha primeira impressão foi, se não faz sentido pra gente, a gente não aplica mesmo. Depois eu pensei, essa pessoa, ela tá dando essas formações para outros tribunais? Como é que a gente traz a Mônica? Era mais ou menos... Tem mania de levar todo mundo pra Ponta Grossa, Mônica. Que mania que você tem. Agora a gente tá assim, abrindo todas as fronteiras, né? Porque não tem mais limite de a gente poder ir em frente, né? E é isso que é gostoso, porque ontem tinha gente do estado inteiro, né? Eu falei, puxa vida, olha o alcance disso, né? De a gente poder levar para outras pessoas. Então, a gente até está fazendo aqui em São Paulo, a gente tem também as oficinas de parentalidade e temos os trabalhos de direito sistêmico, né? Então, o que a gente está fazendo? Olha, quem assiste em oficina tal, colega, manda processo para nós, para participar da oficina. Então, assim, a gente viu que isso é possível também, né? E é lógico, assim, que o meu interesse, até porque eu passei para o NUPEMEC, é da gente, se realmente é uma coisa que as pessoas estão gostando e está fazendo bem, vamos multiplicar isso, né? Fazer, capacitar outras pessoas, né? Você convidar as pessoas a falarem dessa emoção, assim, a trazerem, né? Uma das coisas difíceis, a gente, quando trabalha com CNV aqui também, né? Como é difícil, às vezes as pessoas tem que sempre estar com a listinha, né? Eu entrego necessidade e sentimento, identifica, né? As pessoas têm dificuldade até de nominar o que elas estão sentindo. E como você faz esse convite dentro de um processo judicial? Né? Como que é isso? Como que as pessoas se colocam? Estou bem curioso para ver assim, como que é a adesão, né? Então, assim, é um trabalho muito novo, né? Que começou agora em maio. E assim, como a gente ainda está fazendo de forma virtual e por conta até dessa questão da confidencialidade, a gente não tem muito controle, ela é uma oficina mais expositiva. Então, assim, tem algumas dinâmicas, eu faço alguns exercícios, mas nada compartilhado.
E como sou eu que estou fazendo, a gente não pode ter muito essa troca, né? Porque assim, se não tiver um acordo, o processo vem para eu julgar, então eu também não posso, né, me envolver naquilo. Então a gente, por hora, não tem essa troca, né, essa interação, assim, igual tinha quando a gente fazia as oficinas lá no fórum de parentalidade, né, eram grupos pequenos de 15, 20 pessoas, eu não participava, só fazia abertura, e aí sim tinha mais essa troca, né? Mas depois no virtual, eu fiquei meio preocupada com isso, porque às vezes as pessoas já vão se expor, e aí a gente não tem muito, né, controle no virtual, assim, se tem gente junto, se não tem e tal. Então, para evitar esse tipo de coisa, ela é mais expositiva. Para também compensar isso, então, por exemplo, tem 3 exercícios que eu faço. Então, eu falo, ó, gente, tem um exercício lá da pedra. Eu falo, ó, leve uma pedra lá que a gente vai fazer um exercício tal. Ó, tem um outro exercício que a gente vai fazer no papel, que cada um escreve isso, isso, isso. Guarde para você, não precisa compartilhar, para as pessoas ficarem mais à vontade, né? Então, assim, num primeiro momento, como a gente está fazendo nesse formato, está sendo dessa forma. Pode ser que lá na frente, né, mude um pouco isso e possa ter grupos menores, assim, e poder ter esse compartilhamento. Mas eu acho que só das pessoas fazerem isso, Rodrigo, esse exercício de, gente, qual necessidade minha que não está sendo atendida? O que está acontecendo? E se as minhas necessidades não estão sendo atendidas, mas será que é do outro também? Né? Eu trabalho muito, né, com essa questão de ex-casal. Será que a minha necessidade é tão mais importante do que a do outro? Pensar, refletir um pouco nisso. Né? Olha, também tem o meu filho que está aqui, não está discutindo aqui no processo, mas também tem as necessidades dele. Então, assim, eu vou lançando algumas coisas para reflexão. E aí cada um vai trabalhando isso, né? Então, mas o que eu tenho visto de retorno é isso. Por exemplo, teve lógico que eu não vou falar, mas teve uma parte que comentou comigo, né, que tinha feito muito bem para ela, inclusive para entender o que estava acontecendo, né, naquela relação, né, de ex-casamento e tal, estava difícil. Eles não fizeram um acordo, mas ela falou que ela se sentiu melhor depois da oficina de entender um pouco mais, que caiu, sabe quando cai uma ficha, assim, que você vai começando a entender? Para mim, aquilo já foi um presente, sabe? De saber que a pessoa conseguiu olhar de uma forma diferente, olhar para o ex diferente. Então, assim, eu acho que esse tipo de ganho que a gente acaba tendo, que é um pouco difícil, assim, porque toda vez que se fala numa oficina, dentro do judiciário, o que você quer? Que tenha reflexo no processo, que vai ter um indicador, é o acordo. E nem sempre vai ter o acordo, né? Então, assim, para mim, isso não é o mais importante. Mônica, é a transformação, é a mudança, né? A possibilidade de criar um contato novo, ainda mais na vara da família. Para mim, isso é o que me traz satisfação, sabe? De falar, puxa, eu tô vendo que um pai voltou a falar com o filho. Né? Olha, isso é um presente, mas às vezes não sai o acordo ali no processo. Mas sabe que eu e o Rodrigo somos da turma o acordo é menos importante, não menos importante, o acordo não é o objetivo. É uma consequência, né? Eu acho que tem muito isso, e assim, pode ser que ela não dê o resultado imediato que a gente quer, né? E nem sempre o acordo é a melhor opção para resolver o conflito daquelas pessoas. Enfim, a questão é como é que eu recebo a resposta, né? Então, quando você diz assim, eu posso ter... essa pessoa pode ter entendido o ex-companheiro. Ela entendeu. Então, pode ser que ela não fique lutando juridicamente contra esta pessoa. Ou, muitas vezes, criando uma situação de alienação parental. Porque o processo acaba. Mas a convivência, a vida, não acaba. Então, como é que eu vou estar com o pai dos meus filhos? Eu vou encontrar essa pessoa de novo? É aquilo que a gente sempre diz, né? Vai ter formatura, vai ter aniversário, essas pessoas vão casar, né? Aí, que conselho que eu vou dar pro meu filho? Vou dizer, não case, veja! Vai casar, achar alguém... Então, isso faz diferença na vida das pessoas, né? Porque o processo é um momento, enfim. Mas ele passa. E para nós, assim, às vezes eu marco minhas audiências aqui, assim, pelo menos 2 horas. Já deixo marcado 2 horas. Porque eu sei que vem um monte de coisa. E nesse momento eu deixo as pessoas falarem, sabe? Falo, gente, não dá pra gente resolver a vida inteira, desde quando começou a namorar, tudo, porque senão vem. Mas você tem que deixar a pessoa falar. E às vezes a pessoa, na fala,
50% do problema já resolveu. Então, assim, é uma coisa que nesse momento eu gosto, sabe, de ouvir, de saber o que está acontecendo, e às vezes, né, na fala de um, você pega um gancho para fazer uma pergunta para o outro. Então, assim, eu gosto, né, dessa parte da mediação também. Mas é isso, assim, o acordo, ele acaba muitas vezes acontecendo por conta disso, por conta desse diálogo, por conta dessa compreensão, desse olhar um pouco mais empático, né? Então, assim, quando eu vejo que na oficina a gente pode trazer isso pelo menos para refletir, eu já ganho com isso, né? Então, assim, até o meu... Você falou de doutorado, Rodrigo, eu ainda estou fazendo mestrado. Eu ainda vou chegar lá, mas eu ainda estou fazendo mestrado. E o meu projeto, né, minha pesquisa é exatamente isso, de mostrar, assim, esses outros caminhos que existem, que estão disponibilizados no judiciário, que são complementares à mediação. Então, assim, uma pessoa que, de repente, passa pela oficina, e eu tento fazer isso, mas ainda nós estamos no começo, para depois ir para a mediação, talvez ela esteja um pouco mais... sabe, assim, um pouco mais preparada, porque a pessoa que está se sentindo bem emocionalmente, ela consegue conversar melhor, porque ela está bem, né? Mas acho que essa é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? A gente vai começar a premediação aqui em Toledo dia, se não me engano, é 9 de setembro, que a primeira está marcada. A Bárbara, põe aí pra gente no YouTube para confirmar. É nessa perspectiva, né? Porque uma das coisas que eu fiz 3 entrevistas recentemente, né? E que mexeram comigo, né? Que a pessoa falou assim, eu perguntava se tinha preferido a experiência no Sejusc, dia 8 de setembro vai ser a primeira, no Sejusc ou na vara, né? E ela fala na vara. Mas aí no fim eu perguntava assim, tá, mas se você tivesse um outro problema como esse, você traria para o Sejusc ou levaria, eu pedi para o seu advogado direto para a vara, né? E a pessoa fala, não, eu tentaria no Sejusc. O problema é que, assim, quando a gente estava no Sejusc, ele, no caso, os 3 casos foram de mulheres, ele não estava disposto a nem conversar comigo, né? Então, as pessoas, às vezes, a gente sai dando a palavra, achando que todo mundo vai usar e abusar da palavra, que todo mundo está querendo, mas ela, é como você falou, a pessoa não está bem consigo, né? Ela não consegue expressar aquilo que ela realmente quer. Na verdade, até agora, todas as entrevistas, sempre, olha, Mônica, que eu vou para a imprensa, eu vou para jornal, eu falo, a gente tem o Instagram, a gente divulga. E as pessoas falam para mim isso, né? Todas falaram. Eu não sabia que no Poder Judiciário tinha isso. Então, por mais que seja empático mediador, é isso que a Rosi, que é uma colega nossa do Rio de Janeiro, mediadora, fala, as pessoas, quando a gente faz aquela declaração de abertura, ele fala assim, você quer ficar? Ela já está envolvida na mediação. Dificilmente ela fala, não quero isso aí não, porque eu não estou preparado. E começa a mediação. Né? Teve uma mulher que foi muito impactante para mim, que eu coloquei os 2 termos assim, né, na mesa e fico conversando de um e de outro. Ela olhou do Sejusc, ela teve uma reação física, assim, ela fez assim, ai, né? Porque assim, nenhum dos 2 estava preparado para usar da palavra, nenhum dos 2 estava bem, né? E para ela foi uma experiência, ela falou, para mim isso foi torturante. Ter ouvido as coisas que eu ouvi, do jeito que eu vi, da forma que eu vi, né? Então, acho que isso que é importante, é aí que tá, a gente precisa ajudar as pessoas, primeiro, a entender o que significa estar com a palavra, né? E acho que isso que é importante desse teu trabalho, né? Gerir emoção, porque a gente foi ensinado a engolir, nós homens principalmente, a engolir emoção. E no ambiente forense... Emoção de fraqueza, né? Exatamente, né? Ser vulnerável é ser fraco, quando ser vulnerável é ser forte, né? Então, acho que essas reflexões que me traz do teu trabalho muito isso, né? Da gente preparar as pessoas para usar a palavra, para poder estar num círculo de restaurativa ou dentro de uma sala de mediação, né? Eu penso que sim, né? Lógico que, assim, é um ideal de que a gente gostaria de chegar, né? Então, às vezes hoje eu não consigo ainda fazer essa conexão tão precisa entre a oficina e as sessões do Sejusc por conta de pauta. A gente ficou um tempo aqui fechado, aí os mandados também estavam sem ser cumpridos, tudo. Então, teve uma revolução de situações. Mas, assim, eu acho que a ideia é essa, de convidar as pessoas, lógico, também é sempre um convite, né, para participar, porque a pessoa também tem que estar aberta a isso, né, para poder falar de gestão da emoção. A pessoa tem gente que assusta, de repente, de ver uma situação dessa, eu vou me expor lá, vou expor minhas fraquezas, mas eu acho que, ao mesmo tempo, também eu gosto de mostrar que um papel, assim, de que
por exemplo, eu sou juíza, mas eu falo, gente, eu também tenho meus sentimentos, eu também tenho as minhas fraquezas, eu também tenho as minhas dificuldades, para a gente também se colocar numa conexão, sabe? A gente está aqui para oferecer algo que possa te ajudar. Então, sabe esse ato de estou me colocando a serviço de... E eu acho que isso pode, de repente, criar essa conexão com as pessoas, de poderem, pelo menos, dar a oportunidade de ver como que de poder, olha, eu vou escrever no papel, só não quero mostrar para ninguém, mas eu vou colocar no papel, que isso que você falou, Mari, de falar das nossas dores. Aí, ontem até eu comentei isso, eu falei assim, gente, às vezes a gente tem que assumir que olha, eu tô sofrendo, tá doendo, tô com ciúme, tô com inveja, alguma coisa, mas assim... além de dar o nome, assumir isso, ser autêntico mesmo o que está sentindo, porque a gente olhando para aquilo... Para você mesmo, né, Mônica? Eu tenho que assumir para mim, eu não preciso assumir para o outro, para mim mesmo que eu preciso assumir. E aí, quando você olha para aquilo, você dá uma chance daquilo ser curado, ser, né, transformado, que seja. E às vezes, eu sinto que no judiciário, às vezes, não tem esse espaço, porque é um lugar que você vem para, olha, resolver meu conflito jurídico, tá aqui, me dá a resposta. E não tem esse espaço, né? Então, e eu acho que, assim, tá sendo bem-vindo isso, né? Eu tô vendo as pessoas falarem que estão gostando, vários servidores estão participando, e falam, mas isso eu também quero. Porque, assim, é uma coisa bem... É simples, gente, mas é uma coisa que... né? É prático de colocar, sabe, algumas coisinhas práticas do dia a dia que você vai mudando, de colocando, fazer um exercício da gratidão, coisas simples que a gente pode começar a partir de agora e que pode ser diferente. Você acha que esses exercícios, os teus mediadores estão levando para a sala de mediação? Eles conseguem usar esse recurso para quando vem eles estão vendo que está difícil falar, que a pessoa não consegue pôr em palavras, por exemplo, eu estou com inveja, é preciso que coloque em palavras, né? Enfim, não consegue se expressar bem. Você consegue ver esses instrumentos em prol da mediação, Mônica? Eu vejo, porque assim, a maioria dos nossos mediadores aqui fizeram, né, que foram um dos primeiros que fizeram. E assim, de uma forma, às vezes sutil e às vezes uma forma mais, assim, até explícita. Dizer, por exemplo, a gente tem uma dinâmica lá, que é a dinâmica do perdão. E aí a pessoa falou assim, será que não é o momento de perdoar, de deixar algumas coisas para trás? Então, assim, nem sempre de uma forma tão assim, vocês viram na oficina tal coisa. Mas, de forma sutil, você vai inserindo aquilo. Eu sei porque eu faço isso nas audiências também, entendeu? Eu falo, gente, olha, vamos tentar olhar. Para mim está sendo difícil isso, mas será que para o outro não está sendo? Que a gente fala sobre essa questão de tentar se colocar no lugar do outro, de compreender que o outro também tem suas necessidades. E a gente vai colocando isso, fazendo a pessoa pensar. Será que na hora que vai buscar o filho lá e fala assim que ele está atrasado, falar assim, mas toda vez você atrasa, será que isso vai ajudar? Ou fala assim, olha, será que da próxima vez você pode vir mais cedo no horário, porque a criança ficou... Então, você vai te ajudando a conduzir a mediação. Então, assim, ela vem para agregar, não vai tirar, né, as ferramentas que já são utilizadas, mas ela vem agregando com outras nuances, assim, para poder conduzir bem a mediação. Então, eu acho que ela faz, sim, e o mediador, conhecendo essas práticas, além de fazer bem para ele, porque é aquela coisa de fazer bem a quem faz bem, né? Então, assim, eu preciso estar bem também para eu poder me colocar numa postura de facilitador, né? Então, pessoalmente, eu acho que já ajuda bastante, mas também ajuda nessa conversa, nessa troca, né, numa sessão de mediação. Então, eu penso que sim, e a experiência que a gente tem aqui é disso, de que, olha, a gente foi falando, a nossa gestora aqui, a Jaqueline, ela é uma das que até vai já começar a multiplicar, porque ela está desde o começo comigo, e ela fala, doutora, olha, a gente hoje fez uma audiência assim, aí a gente já fez uma intervenção assim, não sei o quê, lembramos daquilo, do exercício tal, de trazer... Então, assim, a gente vai colocando, né, naturalmente, para que não fique uma coisa, olha, da oficina, mas que dá para utilizar em determinada situação. Eu acho que sim, muito favorável. Eu fico muito, né, eu e a Mari, a gente forma bastante mediador, bastante facilitador, e a gente tem aqueles momentos, né, que é assim, que é preciso didaticamente, mas que depois a gente
vai pedindo para os mediadores se livrarem um pouco, né? As técnicas, né? Estou fazendo um afago, estou fazendo inversão de papéis, que é importante, nesse momento estão aprendendo, mas e é engraçado que quando a gente vai para simulações, você vê os mediadores meio assim, né? Aí eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, né? E a gente vai ter que, aprender, e a gente vai ter que ir aprendendo a lidar. Quando você vê, você fez uma versão de papéis, porque isso se torna natural. Então, quando você vê, você está fazendo um exercício para ajudar essas pessoas a gerirem emoção, que é natural, porque você, né? E a gente fala muito isso, eu e a Mari, né, Mari, assim, quando você decide entrar para autocomposição, né, mediação, você tem que ter uma postura mediadora no seu dia a dia, né? Eu já falei isso mais de uma vez aqui, quando eu fui formar as turmas lá de Cascavel, e eram turmas de basicamente servidores, eu falava para os servidores, eles não começam a trabalhar em contraturno, sabe, Mônica? Então, de manhã eles fariam sejus, que à tarde nos cartórios normalmente, né? E eu falei assim, não adianta um advogado chegar lá no seu cartório e você tratar, como diz em Portugal, com os 2 tamancos na mão, né? Jogando, né? Tá, pô, doutor, tem paciência. Aí o dia seguinte tá no sejus, oi, tudo bom, eu sou o Rodrigo, você se mesmo... Não cola, né? Você não é autêntico, né? Porque a escutativa demanda expressão autêntica. Então, como que eu posso pedir para as pessoas escutativas se eu não me expresso autenticamente? O advogado vai estar na sala olhando para você e falar, você é falseta, hein? Porque à tarde lá você estava me dando falseta. Não vai, né? Não cola, a gente não se envolve, as pessoas não se envolvem e fica muito no protocolo. E aí você faz algo que não tem significado, né, para as pessoas que estão ali. E ouvindo você, Mônica, para mim, assim, fica muito... E eu achei de um cuidado e de uma delicadeza, e eu penso que como mediador e como alguém que trata com isso, é fundamental nessas nossas ações, que eu não posso me envolver até certa medida, né? Então, como que eu do lugar, e como todas as pessoas de todos os lugares que elas estão, a gente consegue auxiliar de alguma forma, ou devolver de alguma forma, né? Então, porque se a gente chega e diz, mas o juiz não pode fazer, o Rodrigo é um desses. Pera, calma, o juiz não pode fazer na vara deles com os processos dele, enfim, né? Então, que adaptações eu preciso fazer para não ferir o outro só porque eu quero fazer, mas para poder ajudar, né? E esse processo de eu fazer esse olhar para dentro, orientado, né? Porque me parece muito isso. Se eu faço uma oficina que tá cheio de gente, digital, né? Virtual, mas que eu faço esse exercício que a gente sabe que funciona, para que eu olhe para mim e diga, epa, acho que isso aqui tem que estar pronto pro dia que eu for me encontrar com a outra pessoa lá. Porque o relato, se você for fazer uma entrevista com as pessoas que saem da sessão de mediação, elas vão te dizer, essa noite eu não dormi, faz 3 dias que eu não como direito, eu tive pesadelo, né? Se você der a oportunidade para alguém dizer, se você chegar e perguntar, como é que foi o seu dia até o senhor chegar aqui hoje, não vai ter ninguém, nossa, mas eu quase esqueci, porque tá tão na rotina, não é a rotina das pessoas, né? Então, como é que estão as minhas emoções, como é que eu sinto em relação a algo? Então, esse processo reflexivo mesmo, autorreflexivo, fortalece, né? O conhecimento nos fortalece, o conhecimento das nossas emoções, inclusive para dizer, eu não vou falar, eu não estou bem, eu não quero, eu vou pedir pro meu advogado, mas assim, eu preciso me conhecer. E é um jeito, né, desse autoconhecimento mesmo, desse autocuidado. E é impossível o mediador, e outra coisa que é fantástica pra mim é isso, o mediador sabe, o servidor sabe, a gente é um caminho que não se caminha em etapas estanques, mas é algo que eu sei como é que acontece a oficina. Então, se essa pessoa passou por oficina, eu sei como que ela chega pra mim na minha sala de mediação, né? Então, é todo um caminho. Sim. Eu acho que assim, a ideia é essa, né, de levar antes, nem sempre dá certo, às vezes na minha audiência já tá lá na frente, no processo, eu convido as pessoas a participarem também, porque assim, não dá para também ser uma coisa tão precisa, assim, se eu tô vendo ali que é um momento que você pode lançar um convite que a pessoa vai ajudar, vai, né, tá convidado. Então, assim, não dá para ser, né, tão certinho de que todos os casos, até porque, assim, o número de processo é muito maior do que o número que tem assim, uma vez por mês que eu estou fazendo a oficina, não dá para
ser todos os processos. A gente também está fazendo essas divisões, o que tem disputa de guarda, alguma coisa assim, a gente manda para a oficina de paz no primeiro momento, aquelas que não têm, talvez, essa questão tão facilmente identificada, que esse que é o problema, a gente manda para essa oficina de gestão da emoção, a outra a gente manda para a constelação familiar. Então a gente vai, né, fazendo algumas... As múltiplas portas, né, Mônica? Tem que usar dessas portas. Também eu acho que nem todo mundo está preparado para uma determinada situação. Exatamente. Pode ser que eu chame convide uma pessoa e fale assim, mas olha, para mim, não adianta falar em constelação, que agora eu não estou preparado para isso. Mas, de repente, está para uma outra oficina. Então, abrir esse espaço, né, para a pessoa também poder escolher. Por isso que o Ser Justo, que eu acho que nesse ponto é importante, Rodrigo e Mário, porque, assim, também é uma porta. Se alguém chegar lá, cidadão, olha, eu quero participar de uma dessas oficinas, pode também, não tem processo. Cara, que bacana, legal. Então, a gente também oferece isso né, para o cidadão. Então, essa parte de cidadania, a gente tem vários projetos e a gente está aumentando, porque agora, então, sendo tudo online, está facilitando demais nesse ponto o acesso às pessoas, né? Então, outro dia eu fiz audiência com uma pessoa que estava em outro lugar do mundo, falou assim, mas eu posso participar? Eu falei, pode participar. Então, assim, até na hora eu falei, porque será que pode, né? Mas pode, tá aqui, né? E como que você... Aí você é isso que eu ia falar, como são os acessos a esses espaços, né? Então, você falou do Ser Justo, então o cidadão pode procurar o Ser Justo e falar, olha, eu vi das oficinas, eu queria participar, né? E é feito convite, né? E o Ser Justo... Você nos processos, você põe uma decisão, é nas audiências, como que você encaminha e quais são os outros acessos a esse trabalho, né? Eu, assim, já faço na decisão. Então, a gente, por exemplo, esse semestre todo a gente já agendou todas as oficinas. Então, cada uma já tem o seu link, porque a gente faz tudo pelo Teams também. Então, eu coloco na decisão, convido as partes e convido os advogados também. Isso aprendi com uma outra colega de uma outra vara. Falou, Mônica, convido os advogados também, porque, assim, é uma forma até deles conhecerem, né? E, às vezes, o advogado fala assim, participe, não participe. Então, ele sabendo também e está sendo convidado, ele está sendo incluído ali. Então, eu coloco na decisão, convido as partes, faço um breve resuminho do que é aquilo e o link já fica no processo. E, além disso, gente, tudo isso foi uma construção, viu? Porque sim. Passamos por vários testes que estava dando errado, e aí a gente encaminha por e-mail, porque normalmente tem o e-mail da parte, né, do advogado no processo, encaminha por e-mail também, e aí a gente começou a perceber que às vezes esses e-mails ficavam perdidos. A gente começou, então, no nosso Ser Justo, aqui nós temos um WhatsApp Business, então, através a gente já pega o celular de todo mundo e encaminha no dia, de novo, o link. Olha, hoje tem oficina tal, manda fotinho com o link. Não tem jeito de falar que não recebeu o convite, sabe? Gente, meu Ser Justo, tá vendo? Que eu encho o saco aqui do povo, assim, gente, na véspera da mediação, liga, escreve, disse vem. Você tá vendo, pessoal? Não sou só eu, o juiz com cabeça nas estrelas, que nem eu, a Mônica, e a gente tudo gosta dessas coisas, de trazer as pessoas, porque a adesão é importante, né? E você, e eu te perguntar, aí você, quando encaminha, faz esse convite, isso é sem prejuízo do processo ou você para um pouco o processo? Não, sem prejuízo do processo. O processo vai andando e paralelamente as pessoas vão na... Tá. Até porque, como a gente não tem certeza se a pessoa vem ou não, porque assim, hoje, por mais assim, eu falo assim, eu encaminhei 50 processos, a adesão é pequena ainda. Entendi. É pequena, as pessoas ainda não vêm, não conhecem, não sabem o que é. Então, assim, é um trabalho... O da Oficina de Paz, como a gente já tem desde 2014, ela já tem uma adesão maior, porque, né, agora online diminuiu de novo. Mas, assim, as pessoas já conhecem, já sabem o que é. Então, né, é uma adesão, assim, que a gente... Se tiver 6 pessoas, eu vou fazer. Se tiver 2, eu vou fazer. Então, a gente quer, né, que realmente vai. Então, não dá para parar o processo. Mas, e aí a gente faz uma avaliação... Então, tem uma listinha lá de presença, porque eu estou querendo avaliar essa questão de qual foi o desfecho daquele processo das pessoas que participaram. Até por conta do mestrado, precisa disso, né? Que eu estou trazendo isso e é um indicador, não tem jeito, né? A professora falou, Mônica, precisa disso. Não só da avaliação, eu gostei, não gostei, mas a gente tem que ver qual foi o desfecho do processo. Então, ainda está eu estou em estudo isso ainda, né? Porque teve uma oficina que tinha 6 pessoas. De partes, de processo, né? Então, eram 3 processos só. Aí eu tenho que ver o que aconteceu com esses 3. Olha, teve acordo, não teve? Que tipo de
que desfecho que teve, se eu já sentenciei, se não sentenciei. Então, ainda está em estudo esse trabalho. Mas essa oficina, o projeto principal, inicial, além de encaminhar as partes, a gente também está abrindo para os servidores e para os conciliadores e mediadores, entendeu? Gestores do Sejusc. E aí eu vou te perguntar outra coisa, que é a Rita, que já tinha me cantado essa bola antes. E como você pensa nesse quando o mediador entra em contato com as emoções, né? E mexe com as emoções dele, né? Sim. É o que eu falei para você, eu fui lá para aprender a ser multiplicador e eu saí de lá mexida. Sim. Né? Porque muita coisa que mudou, assim, eu sempre gosto de dar um exemplo, porque ele é um exemplo que aconteceu real. Eu sou uma pessoa muito sensível. É uma coisa minha, da minha personalidade eu sou. Então, assim, quando alguém às vezes fala alguma coisa, eu fico uma semana chateada com aquilo. Eu sou assim. Mas era uma coisa que me incomodava demais, porque eu sabia que eu era assim, eu queria sair, eu ficava nesse estado. Quando eu entendi algumas coisas, porque a primeira parte da oficina explica um pouco do funcionamento da mente, né, a construção dos pensamentos, é uma teoria que o Augusto Cury, né, que chama de teoria da inteligência multifocal. Quando eu entendi isso, eu falei, gente, olha a armadilha que eu caio, e sem saber, e eu tô aqui, né, assim, sendo escrava aqui da minha mente, e aí eu comecei a fazer alguns exercícios que a gente mostra na oficina, e aí eu comecei a mudar isso, eu falei assim, nossa, antes eu ficava uma semana chateada, agora eu fico só 2 dias, eu tô no lucro, né? Então eu comecei a ver que fazia efeito, e acontece isso, Rodrigo, porque é com a gente primeiro, entendeu? Que acaba tendo essa mudança, esse sentido, fala, nossa, isso faz sentido para mim. Então, para o mediador vai ser a mesma coisa, ele vai lidar com as emoções dele para entender até essa postura dele de mediador, mas também poder ajudar a dar essa ferramenta para as pessoas na mediação, né? Então, acho que assim, a grande transformação pode ser nesse sentido, porque começa dentro de cada um. E eu sempre falo, né? A gente tem que ter motivação para entrar na sala de mediação, né, Mônica? Então, assim, às vezes tem mediadora, vamos, a gente fez, agora tem o cargo, né, aqui de conciliador remunerado, me dá, tá conversando com a Miriam. Gente, uma visita. É assim, a gente tá todo mundo em casa. Ela tá aqui. Tava com a Miriam e com o Marcos, né, que vão ser os nossos primeiros conciliadores remunerados. Mas vamos fazer um monte. Falei, pera um pouco, porque a gente absorve muita coisa. Eu gosto muito de fazer mediação. Semana que vem, a outra, eu vou formar 3 mediadores, né, minha assessora, a Ju, vou fazer presencial, e com 2 que fizeram curso EAD, então vou comediar com elas. E isso é uma das coisas que eu falo, assim, eu saio da mediação muito cansado. Uhum. Eu gosto de estar ali, né? Mas as emoções dessas pessoas, em especial de família, muitas vezes reverberam. Eu sou filho de pais separados, estou atravessando um divórcio, enfim. Então, tem muitas coisas que reverberam em mim. Eu preciso ter ferramentas para olhar como eu tô, porque senão eu vou estragar essa mediação. Não porque eu sou uma má pessoa, porque é mais forte do que eu ali, né? Então, acho que... Inclusive, nesse ponto, então, Rodrigo, eu acho que, além de tudo, é o pós, de você conhecendo essas ferramentas, poder lidar com essa situação, né? Porque a gente consome muita energia nossa, né? Muita emoção que a gente, às vezes, não é minha, mas a gente compartilha daquilo naquele momento. Então, Exato. Isso que você está falando é bem isso. Então, assim, a gente também tem ferramentas como mediadores para lidar com essas questões depois, né? Porque, assim, eu gosto muito do Vará, né? E ele fala, né, o problema não é o conflito, mas o que nós fazemos com o conflito, e principalmente porque nós ficamos no raso e não falamos dos sentimentos. E ele tem uma frase que eu acho que é importantíssima, e acho que tem tudo a ver com o que tu faz, Mônica, e já está inspirando aqui, eu tô acompanhando. A Sejusc de Toledo, Cascavel e Ponta Grossa estão disputando você. Ninguém está disputando, a gente divide, não tem. Eu sou canceriano ciumento. Mas eu sou canceriana, eu divido. Mas você é uma canceriana meio falsa. Você é muito altruísta para uma canceriana. E ele fala assim, não é o dever do mediador levar as partes para o céu, ele fala. O mediador tem que criar o inferno, para que as partes, depois de atravessar o inferno, vão para o céu. Você tem que deixar
esse conflito efervescer, você tem que deixar essas emoções virem à tona, porque senão o conflito nunca vai ser resolvido. Né? É o toque do amor na mediação que ele fala, da sensibilidade. Então, a gente tem que ter instrumentos para convidar a pessoa a trazer as suas emoções, mas também para lidar, para que ela lide com essas emoções e que nós, mediadores, também possamos lidar com as emoções que nos reverberam. E para isso a gente precisa admitir, né? Olha, eu me envolvo ali, vão ter coisas que vão bater em mim, né? E eu vou ter que lidar com elas, né? Assim, neutro, eu adoro, nem que me falou isso primeiro, neutro é só detergente. Né? Nós somos neutros. Eu que falei, viu? Essas coisas ele não lembrar, é aquelas. Vai começar a gerir emoções. A primeira pessoa que eu ouvi, acho que é o Vesula que fala isso, né, Mari? Não, eu as aulas, nunca tinha tido com o Vesula mesmo. Mas assim, essa importância e a importância do autoconhecimento, né? De que até onde eu dou conta e de entender que às vezes as pessoas não dão conta por não conhecer. E pensar em possibilidades de como fazer com que elas deem conta, né? Eu acho que a gente tá com a Rosi aqui, Girão, no nossa assistindo, Marcel, enfim. Quando eu olho para baixo é porque eu dou uma olhadinha eu olho pro lado, né, que tá na segunda tela. No YouTube aqui. E a gente aprende muito com essa troca, né, Mônica? Enfim... E é por isso que a gente quer tanto falar, mas acho que isso está fazendo diferença lá, vai fazer diferença em muitos lugares, como é necessário fazer diferença, né? E o que eu acho mais legal são as coisas que fazem diferença pra gente, né? E quando você fala, mas deu servidor, então venha. É porque são pessoas, porque as pessoas estão vivendo conflito, talvez não judicializado, mas às vezes mais grave que os judicializados, né? Eu me lembro, há algum tempo atrás, ainda era presencial, então a gente consegue medir o tempo assim, ainda era presencial, não é mais presencial, aferindo assim o tempo, e veio um casal que já estava divorciado há muitos anos, estava separado, de fato, há muitos anos, ela tinha um outro relacionamento, e o ex-marido morava na zona rural. Então, eles nunca fizeram o divórcio. Isso é extremamente comum, em cidade pequena, aqui nos nossos distritos, isso é muito comum. E ela veio com o atual companheiro. E a gente está acostumado ao litígio, né, a briga ali. E ele veio, cumprimentou o atual companheiro, ou seja, eles já têm as emoções, eles conseguiram resolver de uma outra forma, né? Nem todo mundo chega maduro, né? E eu falei, se todos os casos chegassem aqui com as pessoas amadurecidas em seus sentimentos, conscientes e amadurecidas, né? E elas não vão chegar assim. Mas quando você conta de um programa sensacional como esse, pra mim o ponto da virada, enfim, né? É permitir que as pessoas caminhem, trilhem esse caminho. E é isso que você falou, né? Eu faço convite, mas a pessoa pode vir em qualquer momento processual. Ela pode vir sem processo, porque vai fazer diferença. Talvez na pesquisa, lá no mestrado, tenha que ter um grupo controle, tem que pesquisar antes, tem que pesquisar depois, né? Eu já tô pegando ranço. Eu tô entrando agora e já tô pegando ranço e o Rodrigo sabe disso. Enfim. Eu brinquei com a minha professora, só te cortando um pouquinho, eu falei assim, olha, podendo ou não podendo, eu vou continuar fazendo. Então, não quero nem saber, eu vou continuar fazendo, tendo resultado ou não. Porque assim, eu gosto de falar assim, e eu sempre falo isso no final. Gente, se para uma ajudar, já está feito, né? Então, assim, não adianta eu ir com a pretensão de que, todo mundo que eu convidar, todo mundo vai sair de lá transformado e vai mudar a vida. Não vai, gente, é um processo, né? É um processo de educação emocional, um processo, né? Cada um tem o seu momento, eu não tenho essa expectativa. Mas se para uma pessoa virar para mim e falar assim, olha, para mim já me ajudou, pronto. Eu acho assim, o que eu queria atingir já foi alcançado, sabe? Então... E é isso que você fala, né, Mônica? A gente tem que também ter consciência disso. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem seu momento. A gente não pode se frustrar, né? Agora a gente está mais maduro nisso, né? Mas quando a gente começa na autocomposição, a gente se frustra. Poxa, mas é um negócio tão bacana, né? Eu já falo com muito mais tranquilidade, como eu falo para vocês, na pós-graduação ontem, no MBA, né, o pessoal falava assim, uma pessoa colocou a ousadia, né, como valor para a gente, né, eu falei, por mais difícil que possa parecer, quem quer fazer esse trabalho de maior humanização da justiça precisa ser ousado,
porque o fluxo não deixa a gente ir. E aí, como você falava, a gente precisa ter uma rede, conhecer esse... nós a gente conhece há muitos anos, mas conhecer você está falando, Mônica, eu estou me vendo, eu estou vendo os colegas juízes que levam o Sejusc para frente, que também se envolvem assim, que vai lá, bate na porta, faz, né? Eu já aprendi tem litros de óleo de peroba na cara. Bom, a Mari tem um pouco mais do que eu, né? Consegue levar tudo para Ponta Grossa, eu não consigo trazer as pessoas para cá. Então eu colo nela como é que essa Larissa, nossa amiga? Eba! Enfim, então, eu acho que isso... e aí a gente também não pode... Isso é uma coisa que na pesquisa... Acho que é legal a pesquisa, né? A Mari no mestrado também, tu, né, Mônica? A gente pensar nisso. A gente tem uma cultura, né? Uma cultura que não é só no judiciário que a gente resolve com a outorga da solução. Nós, como pais, fazendo isso, como educadores, fazendo. Então, a escola ainda é hierarquizada, a família ainda é hierarquizada, né? A gente está mudando. Só que, e até quando eu trabalhei com eles o texto do Nils Christie, né? O Conflito como Propriedade, e umas litografias do Honoré Daumier, que faz a crítica às pessoas agentes da justiça, né? Lá no século XIX. E eu falei, eu estou mostrando a justiça, mas eu queria que vocês expandissem isso e pensassem como a gente rouba conflitos ou não assume os nossos... Ou a gente rouba dos outros, ou a gente não assume a propriedade dos nossos. Né? Mas como a gente faz isso cotidianamente. Então, quando a gente chama a pessoa para ir no Sejusc, ela não está preparada. Né? E a gente se coloca muito nas nossas costas e pesa. Ai, mas a pessoa não quis falar. Mas tem toda uma estrutura onde a gente permite que as pessoas usem a palavra. Quantas vezes a gente na escola, nossa geração, né, quer dizer, a minha, né, vocês são mais novos do que eu. Muito, Mônica. Muito. Toda vez que ele falar isso, eu faço muito mais novas. Nossa. Eu não posso falar isso, Mari. Não, mas ele quer que fale, a gente fala, Mônica, para agradar ele. Gente, mas olha a cutis de vocês, olha a minha, ó. Enfim, então, assim, eu acho que isso é importante também, não se exigir tanto, porque isso é um processo, e a gente está indo de trás para frente, né, vamos dizer assim. Chegar no judiciário, as pessoas já estão no hospital das emoções. E elas nunca aprenderam a lidar com elas nunca tiveram espaço para lidar com elas. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter autocompaixão com a gente no nosso trabalho e compaixão com as pessoas, que nem todas vão estar disponíveis, né? Mas, enfim, acho que acabou, né? Ei, pra gente terminar bem rapidinho, Mônica, eu queria que você dissesse pra gente como é que é pra você fazer as oficinas. Quando você sai, assim, como que é pra você como juíza, como... servidora, é uma inspiração toda vez que eu vejo alguém que já passou e não desistiu do sonho, né? E é nítido, na tua fala, é nítido que era o teu lugar, entendeu? Que era o lugar onde você queria alcançar, e isso é admirável. Acho que inspira todo mundo que escuta você. Mas como é que é pra você quando você termina as oficinas e como é que é pra você, não pras pessoas? Olha, para mim, e foi uma reflexão que eu fiz ontem de novo, porque assim, me faz um bem tão grande, porque quando a gente, né, vocês que já estão mais acostumados a ser professores ou ensinar, toda vez que a gente vai falar alguma coisa, a gente se prepara também, né? Então, para mim, cada vez que eu vou fazer, é um preparo, e eu recordo de tudo aquilo, porque como eu falei, é um dia a dia, não quer dizer que eu conheça as ferramentas, pronto, eu não tenho mais sofrimento, para mim acabou, já está tudo resolvido. Eu continuo tendo os problemas que eu tinha, mas a forma que você vai lidando com isso é no dia a dia. Então, cada vez que eu termino uma oficina, eu fico muito bem, porque eu consegui lembrar de tudo aquilo, de falar, puxa, eu ainda preciso melhorar aqui. Eu falei para eles ontem, falei, gente, o presente primeiro é meu, quem é mais beneficiada sou eu, porque passa por mim para eu passar para vocês, né? Então, eu faço com a maior alegria, amo trabalhar com isso, então, assim, amo ser juíza e amo trabalhar com esses lados complementares aqui que podem me auxiliar, porque fazem bem para mim, em primeiro lugar. Aliás, eu acho que se não fizesse, eu não ia conseguir dar conta de tanto embate que tem, porque a gente tem os conflitos mesmo, né, de as resistências, de, olha, deu certo, não deu certo, mas assim, é porque me faz bem. Então, é isso que eu deixo, assim, que faz bem para mim, em primeiro lugar. Que alegria. Ai, que maravilha. Quantas horas mais a gente pode conversar, Rodrigo? Nossa, tem tanta coisa para conversar, parece que, né?
Passa muito rápido. Eu acho legal, né? A Rosi trouxe aqui, né? Só para a escola, a família, as repartições são aparelhos de Estado e exercem controle da expressão humana, né? Eu converso muito com a Rosi sobre isso, né? E ela fala: se Freud estivesse neste tempo, proporia a teoria da afetividade, não da sexualidade. Parabéns, doutora Mônica, pela ousadia. E a Rosi é uma pessoa incrível, uma assistente social, assim, eu gosto, assim, é importante que ela sempre me traz essa visão crítica, né? A gente está numa instituição totalizante que oprime, então vamos olhar para ela sempre, não no sentido de não fazer, mas no sentido de não deixar que o nosso fazer tradicional se domine a gente repita opressões. Então, obrigado a todos e todas que estiveram conosco mais uma vez. Mônica, assim, eu não sei, sabe para quem eu mandei, Mônica? Eu ia te contar, esqueci, pedi para a Meire assistir a gente. Primeiro, seus dois filhos Um abraço. Antigos, né? Mandei, não sei se ela assistiu, mandei no WhatsApp para ela ficou toda emocionada. Nossa, mas vocês estão bonitos ainda. Na foto, tem toda a produção, né? Mas, Mônica, a verdade, eu te falei isso quando te vi em Salvador. Gente, parece que você saiu ontem daquela sala de audiência. A pessoa não mudou isso. Com 3 filhos, por favor, uma foto de respeito. O Rodrigo já sabe de uma das ferramentas que tem lá, que é sobre o elogio, viu? Tá exercitando, mas é com autenticidade, Mônica. Obrigada, gente. Nossa, eu fico muito feliz, viu? Grata, assim, de poder participar, de poder trocar, sabe? Eu acho que isso é muito rico, né? Eu aprender com vocês aprenderem comigo, porque a gente é uma troca constante, né? Não tem um limite para a gente aprender. E eu acho que isso, né, só engrandece a gente como pessoa, como ser humano, como profissional. Então, eu sou muito feliz de poder ter essas trocas e estou à disposição também, o que puder. Eu também vou colar em vocês, viu, Mari? Ai, que Se ótimo! preparem, porque o que vocês têm de bom eu também quero trazer para minha cidade aqui. Então, acho que isso, quem ganha também é o cidadão, né, para quem a gente presta serviço. Então, o máximo que a gente puder fazer de melhor, eu sempre estou nesse caminho. Que ótimo. Então, o Rodrigo faz o elo, não vai desamarrar nosso nó de encontro, né, Rodrigo? Pra gente poder construir juntos. Agradeço quem tá aqui com a gente, agradeço você também. E em breve temos mais entre-meios, né, Rodrigo? Sim, mais convidados, surpresas. Vamos já articular o nosso próximo encontro. Então, mais uma vez, obrigado. Tchau, pessoal. Um beijão, gente. Tchau, tchau. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Não sei o que fazer, Mari.